Vocês viram que eu abri como slide de Premier Best. O nosso foco total está em Premier Best. Já tem gente basicamente qualificado. Falta eles trazer as pessoas para Best. Eu fico muito animado porque, como todo mundo sabe, quem faz Premier Best, Best depois, ele é Get. Então, primeiro o Premier, depois Get. Então, eu fico animado que estamos na metade do caminho para o Best. Já tem pessoas qualificadas. Basicamente, Naide e Simplício já estão com quatro novos supervisores e tem outros gentes bem a caminho. Deve ser mais pessoas que eu não sei. Então, como a gente avisou, agora já não precisa avisar. Estamos em momento inacreditável, do jeito que tem que ser. Eu queria mostrar para você mais uma novidade. Eu também vi agora no grupo que a Kátia Deimbu acabou de vender 90 dias. A gente vai melhorar um pouquinho a pasta. Eu vou mostrar para você uma coisa que a gente vai colocar. Estão vendo esse slide? Então a gente vai mudar, melhorar um pouquinho a aparência do slide dos programas. E no final dos três programas, vamos colocar um slide com três programas para fazer a escolha, para ficar em uma página só. E vamos colocar um slide administrativo no final, que vai ter cada programa que produto vem. Esse é mais para pessoas novas, porque é bem simples que produto vem no programas, mas para pessoas novas, Leandro, agora estou vendo o slide, não era para tirar a parcela do Shape Control. Esse poderia deixar do lado, mas depois a gente conversa. Então a gente trabalha melhorando cada vez mais. Voltando para hoje. Então, hoje a gente tem uma pessoa que para mim é bem especial, uma pessoa que eu acompanho, acho que desde que ele entrou no negócio, deve ser entre 25 a 30 anos, uma pessoa, um casal que eu admiro muito, a gente trabalhou bastante juntos no S&P e o mais incrível com esse casal, que a gente tem muita identificação com o jeito de trabalho deles, ele sempre era para frente na produção, no exemplo, tem espaço, como a gente acredita no nosso grupo, que a gente primeiro precisa fazer, depois ensinar. Então, exatamente a pessoa, na verdade, o grupo inteiro, a filosofia do grupo inteiro é assim, e tem porquê. Porque esse grupo, que o Fred e Ivana fazem parte dele, é o grupo de Stefan. E Stefan era do Stefan, ok? Hoje todos nós somos grupo de Stefan hoje, mas era grupo de Stefan direto. E Stefan cresceu no apartamento de Michael Cole em França, que é nosso patrocinador. Então, basicamente, vem da mesma filosofia de trabalho, cresceu no mesmo casa. Então, a gente sempre, mesmo à distância, tinha identificação no caminho, na maneira de pensar, no jeito de trabalhar. E para nós, Ivana e Fred, sempre foram e será o especial. Então, eu não vou pegar muito tempo deles, não vou fazer o ritual do começo do nosso fluxo. Eu vou deixar diretamente o microfone e você pode usar o slide que quiser. Fred Pacific, Dias, pelo nome aqui, Dias. Eh, a sala é sua. Boa tarde, galera. Boa tarde, Eran. Boa tarde, Noan, Karen, todos os líderes que estão nessa sala. Muito obrigado pelo convite. Ontem nós tivemos um STS aqui maravilhoso em Belo Horizonte. A sala estava lotada. O Noan estava aqui, abrilhantou nosso STS. E de antemão já agradeço e sempre serei grato a esse time israelense. Essa galera que veio para o Brasil, que na época, em 2003, 2004, criaram o famoso Plano Total, e ali eu já tinha muitos anos patinando, e devido ao Plano Total, na hora que eu entendi, eu peguei para valer e fiz os números acontecerem, e aconteceu. E eu tenho novidade aqui no meio do caminho, no meio da conversa, que eu queria mostrar para vocês. Eran, obrigado por tudo, obrigado, Noan. Você quer me colocar como co-anfitrião? Já estou? Você pode já compartilhar.
Eu tenho quantos minutos aqui? Até 10 horas da noite, mais ou É, menos? 10, 11 da noite eu acho que tá bom. Tá bom assim? Tá bom assim. Legal. Maravilha, galera. Sejam todos bem-vindos. Eu sei que tem gente nova aqui, provavelmente tem 1.000 pontos, tem supervisores, de repente tem distribuidores que estão a caminho de 1.000 pontos ou de supervisor, mas estão focados, querendo trabalhar. Isso é o que mais importa. Para quem não nos conhece, eu sou o Fred e a Ivana, são 29 anos e meio de companhia. E com 13 anos a gente conquistou todos esses pins aqui, trabalhando muito, né? E tudo graças à mentoria, a treinamentos que a gente já teve. A gente sabe que a chave do sucesso está nos treinamentos e na ação. Tudo que a gente aprende, a gente tem que colocar em ação. Então, quanto tempo que eu tenho, Irã? Você falou 45, 50 minutos? Eu queria começar com esse vídeo aqui só para. A gente nunca pode esquecer a essência e os princípios, né, do criador da companhia. Vamos lá. Why is Herbalife so different than all the rest of the multi-level companies? The product. It's the passion that all of our people have about the products. Legado de paixão. Paixão pelo bem-estar. Paixão pela nutrição. Mas, acima de tudo, paixão por ajudar os outros a viverem uma vida melhor. Mark Hughes criou a Herbalife com o objetivo de levar nutrição a cada lar. E você, distribuidor independente, torna isso possível todos os dias. Obrigado pelo seu compromisso. Obrigado por colocar a mesma paixão que Mark. Maravilha. Então, gente, vou voltar 29 anos e meio atrás. Quem era o Fred? Fred era um ex-empresário, dono de oficina mecânica. Começou com 13 anos de idade. Eu vi meu pai ter muito dinheiro quando era criança e quando eu cheguei na adolescência eu já não tinha mais dinheiro. Lá em casa são 8 irmãos, eu sou quase o caçula. Então lá em casa funcionou a filosofia: avô rico, filho nobre, neto pobre. Então, quando eu vi que já não ia ter mais dinheiro para ter carro novo, para me mandar para uma boa faculdade, para estudar fora nos Estados Unidos, como os filhos, os irmãos mais velhos fizeram, eu já via necessidade de ter que trabalhar muito cedo. Então, com 14 anos, eu estava dentro de uma oficina trabalhando, eu cresci numa oficina. Com 22 anos de idade, eu virei dono. Com 22 anos de idade, eu já tinha 20 a 25 funcionários, muita responsabilidade. Hoje eu fico vendo essa garotada aí com 22 anos de idade, tá no Instagram, né? Tá no joguinho, uma grande parte, né? Então eu já tinha muita responsabilidade. Com 30 anos eu tinha uma rede de oficinas, faturava mais de US$ 1 milhão por ano, e aí veio um plano econômico, que a gente não tem controle de todas as coisas, e aí na época nosso governo aí, o Fernando Henrique, criou o Plano Real, e eu em 6 meses apenas, eu quebrei. Eu tive que vender tudo que eu construí em 18 anos de trabalho. E aí imagina que situação que eu estava. No início do ano de 95 eu estava rico, em setembro, outubro de 95 eu estava pobre, devendo US$ 100 mil, 11 anos de namoro e noivado, e morando na casa dos pais com 30 anos de idade. Por que eu mostro essa foto? Porque não importa aonde você está agora. A situação que a gente está é uma circunstância. A gente não nasceu ali, a gente pode sair dali. Então eu comecei a trabalhar com Herbalife em 96. Esse foi meu início, não tinha dinheiro nem para comprar o kit de cadastro, que custava US$ 100 na época. Eu peguei o kit fiado, não é para ninguém fazer isso, mas eu peguei fiado com o meu patrocinador Paulo, a gente é amigo de infância, ele confiou em mim, eu falei, não tenho cheque aqui, não tem dinheiro. Ele falou, me dá um cheque pré-datado. Eu falei, eu arranjo. Vou pegar o cheque com a minha mãe e te trago depois.
Gente, isso aqui foi no dia seguinte de uma HOM. Todo mundo aqui sabe o que é HOM, né? É uma reunião de oportunidade Herbalife, na qual eu faço até hoje, toda terça, quinta e sábado. Não parei nenhum dia nesses 29 anos e meio, mesmo na pandemia. Então, eu comecei com essa lambretinha emprestada, 50 centavos enchi o tanque e rodava 100 quilômetros nela. Apresentando o quê? Uma pasta de apresentação. Essa pasta aí que o Eran falou que vai atualizar, que vai melhorar e blá blá blá. Então, um distribuidor Herbalife sem pasta é como um mecânico de automóveis sem uma chave de fenda, sem um alicate, sem uma chave de boca. Vocês me entendem? Então, olha só, isso aqui foi no dia seguinte da reunião da HOM. Eu já estava apontando para a pasta e com esse pensamento, vou ficar rico. Na verdade, eu queria pagar meus US$ 100.000, eu queria casar com a Ivana, que eu precisava, já eram 11 anos de namoro e noivado, e eu sabia que aquela situação ali não era a que eu queria, eu sabia que tinha algo melhor para mim. Esse foi meu primeiro STS, eu já fui para o STS já como supervisor, só pelo que o meu patrocinador, o Paulo, desenhou no papel, eu já entendi que eu tinha que ser supervisor, e aí eu fui para esse workshop com Sylvain Deschamps, uma grande maioria aqui conhece, e por causa desse treinamento, a vida começou a mudar. Eu vi que eu poderia fazer uma renda extra de 1.000 a 5.000 na época e quem sabe fazer carreira. Mas depois que eu fui para minha primeira extravaganza e tive treinamentos com essas pessoas aqui, o Jim Rohn eu conheci 60 dias depois, antes do Mark Hughes. Eu tinha feito 10.000 pontos no mês seguinte para ter um café da manhã com o Jim Rohn aqui em Belo Horizonte, no Palácio das Artes. Esse evento mudou completamente a minha visão, a minha cabeça. E aí, um mês e meio depois, conhecemos o Mark Hughes aí no Ibirapuera. Aí. Eu lembro que eu assentei na arquibancada, o Eran estava sentado num degrau acima de mim. Eu tenho até foto com eles na época, que até hoje é aquela arquibancada do Ibirapuera. Não sei se o Eran vai lembrar. Foi marcante, foi a primeira extravagância no Brasil com o Mark Hughes. E aí, quando você tem a visão, as coisas acontecem. Quando o homem não tem visão, ele perece. 1996, 2006. E cuidado com o que você pensa. A gente tem que tomar cuidado com o que a gente pensa. Porque eu cheguei para o meu patrocinador e falei, Paulo, eu tenho US$ 100.000 de dívida, 11 anos de namoro e noivado, e moro na casa dos pais, estou a pé. E meu nome está explodido. Eu vou me dar 10 anos para pagar minhas contas, para casar com a Ivana, para organizar minha casa e para eu conquistar o nível de presidente, a independência financeira. Eu falei, eu pensei, eu falei, eu declarei. E aí eu levei 9 anos e meio para chegar a presidente da companhia, com muito trabalho, muito suor. E aí eu quero passar esse vídeo agora. Olha o que o nosso mentor Jim Rohn fala nesse vídeo. Não importa aonde você está. Você tem só que posicionar bem a sua vela. The same wind blows on us all, the wind of circumstance as well as the wind of opportunity. But here's how you take advantage of it. Look inside yourself. And what's so exciting now about the Herbalife opportunity is to have plenty of examples around you of people that started right where they were, decided to make the personal changes themselves, and let the Herbalife opportunity become something valuable for them. These testimonials of the people in these first 2-3 rows gives valid evidence that if you'll take an opportunity like Herbalife, and if you'll start making those personal changes of discipline, personal changes of time management, personal changes of willingness to learn the skills, personal changes of personality improvement, attitude, all of the rest, with this opportunity, you cannot miss having an extraordinary life and an extraordinary future. Maravilha. Que sabedoria desse homem, gente. Então, não importa a circunstância que você que está me escutando aí esteja. O importante é você mudar de dentro para fora, você olhar para dentro, você trabalhar as suas atitudes, as suas virtudes, e aí o externo vai mudar. As pessoas querem mudar de vida tentando achar o problema ou a solução externamente. O problema não é externo, o problema é interno primeiro.
E aí, com 10 anos de companhia, para quem começou com a lambreta emprestada, a garagem deu uma boa equipada, muitas conquistas materiais, muitas viagens. Para quem gosta de viajar, Herbalife é um paraíso. Nunca imaginava de ir para o Havaí, família na Disney. Se eu fosse colocar todas as viagens aqui, a gente ficaria o dia inteirinho. Isso aqui foi um jantar inesquecível com a família, lá no Fairmont, de frente para o Copacabana Palace. Rio de Janeiro é esquina de Belo Horizonte, a gente gosta de ir, de tempos em tempos a gente está indo para lá. E tem pessoas que me perguntam por que Cristiano Ronaldo e Herbalife? Não sei se todo mundo já viu esse vídeo, ele é muito rápido, até para te fortalecer também e você saber responder por que Cristiano Ronaldo e ¿Qué has Herbalife. visto en Herbalife para sentirte atraído hacia la idea de trabajar juntos? Sí, se fue una idea ya a 2 años y pico. Fue siempre productos que a mí me gustó, no solo de mi parte, pero yo conocí a mucha gente de mi familia también y amigos míos que tomaban Herbalife y obviamente pedí una opinión antes de tener contrato con ellos, he tenido opinión aquí y allá y también he aprobado. Aprobado antes de estar con ellos y ya estaba probando Herbalife, así que es un producto que a mí me gustaba, me fue bien, cosas sencillas y me encantó. Y después de obviamente, cuando mi equipo contactóme diciendo que Herbalife pues estaba interesado en mí, para mí fue un momento importante y un momento que firmamos el contrato y como te he dicho, es como una familia. ¿Qué es CR7 Drive? Sí, una bebida muy específica, una bebida que el Dr. Jones ha hecho con mi contribución desde el principio. Era algo que siempre buscábamos ya a mucho tiempo de tener una bebida direccionada a mi gusto y fue lo que ha pasado. John pienso que ha tenido un trabajo fundamental, a lo mejor lo más importante, pues fue escucharme muchas las veces, probando, ver que tipo de coisas. Incrível. Gente, ¿Qué has visto? vocês estão vendo que esse vídeo ele tem tudo a ver com o primeiro vídeo do Mark Hughes, né? Nossa empresa é a empresa que tem um produto único. Por isso que a gente tem que ter esse envolvimento emocional com o produto. A gente tem que ter brilho no olho. A gente tem que falar com o coração na garganta, com muita paixão sobre o que o produto faz na sua saúde, na sua vida. Então, a estrela da Herbalife são os produtos. Mas os produtos não têm perna nem boca. Alguém precisa de levar para o mercado. Esse alguém tem que ser apaixonado. E para levar produto para o mercado, todo mundo quer crescer no plano de carreira, todo mundo quer chegar a presidente, óbvio. Todo mundo quer ter sucesso na vida. Mas eu queria falar aqui de 2, 3 pontos que eu li num dos livros do John Maxwell. Ele diz que o segredo do sucesso de uma pessoa está praticamente em 2 a 3 pilares. Primeiro, plano de desenvolvimento pessoal. O que a gente está escutando? O que a gente escuta da hora que a gente acorda, da hora que a gente vai dormir? Quem nos rodeia? O que eles estão falando com você? São pessoas que te acrescentam, são pessoas que te diminuem, que te jogam para baixo. Então esse é o primeiro ponto. A pergunta é o que você está escutando diariamente? Na hora que você acorda, na hora que você vai dormir. Perfeito? Segundo ponto, a agenda diária de trabalho. O que você faz da hora que o seu olho abre à hora que o olho fecha? Aqui é extremamente importante. Então, os grandes mestres diziam, me dê sua agenda diária que eu te falo quanto você tem no banco. Então, quer dizer, de acordo com a agenda diária de uma pessoa, a gente sabe como é que é a rotina diária dela, o cotidiano dela, e como é que estão as conquistas dela. Então, a administração do tempo, a bússola do tempo é fundamental para isso. Porque a coisa mais importante na nossa vida é o tempo. E nesses dias de hoje, vocês já perceberam que ninguém tem tempo para nada? Está todo mundo extremamente ocupado? Vou falar um negócio aqui que é a minha percepção. Eu lembro que quando eu saía para viajar há 20, 30 anos atrás, eu acordava às 6 horas da manhã, era o horário bom para sair e pegar a estrada.
Hoje, às 6 horas da manhã, já tem um engarrafamento louco. As pessoas estão acordando mais cedo, as pessoas estão acordando às 4 da manhã. O mundo está ficando louco demais, não é verdade? Então, por quê? Porque o tempo é a coisa mais importante, mas ao mesmo tempo, com toda a tecnologia, nós seres humanos, se a gente não ficar atento e esperto, a gente se perde demais na bússola do tempo, que é a coisa mais importante. Eu vejo líderes que eu tenho no grupo, às vezes a gente cai nessa armadilha, mas eu vejo pessoas que há 5, 10 anos atrás tinham um estilo de vida, aproveitava muito bem o tempo, alta produtividade, e de repente a vida começou a dar uma guinada por circunstâncias, por situações, é filho que nasceu, é a família, é uma situação que aconteceu aqui e ali, e aí vão virando distrações no dia a dia, nas nossas 15 horas de olho aberto, e é aí que mora o X da questão, que tem a ver com a nossa agenda diária de trabalho. O que o Jim Rohn falava? O tempo mais valioso é na frente do possível cliente e na frente do possível distribuidor, não indo para ele. Se você gasta 1 hora para chegar na casa do seu possível cliente, essa 1 hora não conta. Se você chega lá e faz uma apresentação de 20, 30 minutos e vende produto, é esse tempo é que conta. Ou vende ou não vende, mas é esse tempo que conta. São os 20 minutos na frente do cliente. E não 1 hora de carro pegando a rodovia para ir até ele. Vocês entendem? Então, o valor do tempo é a coisa mais importante. Eu queria falar aqui para vocês de erros comuns que iniciantes cometem no marketing de rede. São erros comuns. Primeiro, não ter uma lista de nomes. Então, a primeira coisa que a gente tem que extrair de um novo distribuidor, extrair no bom sentido, orientar a pessoa. Eu lembro quando eu sentei na frente do Paulo Carneiro, com 7 meses de Herbalife, ele já era milionário, já estava batendo em 120, 130, 140 mil pontos. E aí eu perguntei, mas como que você começou? Ele me pega um caderno, espiral, e me mostra uma lista quente dele. Nos 45 dias iniciais, ele já tinha vendido 14 mil pontos. Gente, vou repetir: 14 mil pontos em menos de 2 meses. Já tinha recrutado mais de 30, 40 primeiras linhas em 2 meses. Então, tudo foi extraído da lista quente dele. E eu queria que todo mundo anotasse aí. Todo mundo tem um presidente na lista quente. Eu já era presidente, eu já estava na lista do Paulo Carneiro. O primeiro distribuidor que o Paulo Carneiro recrutou foi o Rodrigo Raton. O segundo foi o Alexandre Carneiro, 2 presidentes. Ele começou a me ligar só 4 meses depois. E eu fugi dele por 3 meses. Eu não queria ir na reunião, porque quando ele me ligava para me recrutar, ele fazia um seminário pelo telefone. Anota aí, não conte nada. Eduardo Salazar, 3 dicas para você recrutar bem as pessoas. Primeiro, poucas informações. Primeiro, entusiasmo, né? Você tem que estar entusiasmado. Segundo, você criar curiosidade. Terceiro, passar poucas informações. Vou repetir, entusiasmo. Número 1, na hora de recrutar uma pessoa, entusiasmo. Número 2, curiosidade. Curiosidade. Número 3, poucas informações. E já dá conexão para um evento ou para um encontro. Por que eu demorei 3 meses para ir para uma sala da Herbalife? Porque por telefone eu ia perguntando e o Paulo ia soltando todas as informações. Um produto incrível para emagrecer, blá, 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 blá. E eu era magro. E aí eu ficava imaginando com as palavras, eu vendendo produto para gordinho, batendo de porta em porta, e por 3 meses eu fugi dele. Se ele tivesse falado assim, Fred, estou precisando de um sócio, não posso te contar agora no telefone, encontra comigo aqui no meu posto de gasolina. Eu teria desligado o telefone e poucas horas depois eu estaria lá. Olha que incrível, mas ele errou. E eu descobri isso lá na frente, quando eu tive um treinamento com o Eduardo Salazar lá em Florianópolis. E ele falou desse segredo do recrutamento.
Número 1, entusiasmo. Número 2, curiosidade. E número 3, poucas informações. Então, voltando aqui, o que que uma pessoa não pode, os erros que não deve cometer? Não ter uma lista de nomes, não se conectar no sistema, não conhecer a fundo os produtos, não se conectar com a sua linha ascendente. Gente, a linha ascendente é a pessoa que mais quer seu sucesso nesse negócio. Talvez mais do que o pai e a mãe no início. Porque quando eu cheguei em casa, a minha família tentou roubar meu sonho. Mas quem queria meu sucesso verdadeiro? Era o Paulo Carneiro. A família queria proteger, não sabia o que era. Então, não se conectar com a linha ascendente, isso é um grande erro. Você tem que ter tranquilidade, você tem que ter paz, você tem que ter uma conexão muito profissional com o seu upline. Não fazer os números necessários. Não modelar os líderes com resultado. Isso aqui são os erros que uma pessoa não deve cometer. Dá o print na tela, quem puder. Porque vocês vão trazer pessoas novas e aí vocês vão fazer o inverso do que está aí. Ok? Dicas. Atitude é tudo na vida. Tudo, tudo, tudo. Né? A atitude é que define a nossa altitude na vida, gente. Tenha postura de presidente antes de ser. Eu já tinha postura de presidente antes de ser, até sentado na lambreta, sabe? Mentalmente, interiormente, eu já me sentia, eu já me achava o presidente. Então já tinha postura. Primeiro vem a atitude e a postura, depois vem o PIN. Aprenda a distinguir o que são prioridades. Aprenda a usar a bússola do tempo. Valorize seu tempo e as prioridades. Porque na hora que a gente acorda, são tantos ventos tocando de través, de cima para baixo, de baixo para cima, são tantas distrações, é o cachorrinho, é o vizinho, é o carro que tem que lavar, né? É o filho que tem que buscar na escola, é uma série de coisas nesse mundo louco, é o celular que toda hora toca, é aquela brincadeira de você entrar no Instagram e na hora que você assusta, já passaram 35 minutos que você está olhando no Instagram. Olha que coisa incrível, a gente cai nessas armadilhas o tempo inteiro. E a gente tem que se policiar para não cair nessa perda de tempo. Esteja a maior parte do tempo na construção. O que é construção? Na frente do possível cliente, na frente do possível distribuidor e desenvolvendo as pessoas que você tem. Ligue constantemente para os seus clientes e distribuidores. Crie relacionamento. Essa conexão é fundamental. Eu passo o dia inteiro ligando para cliente e para distribuidor. Se eu ficar 15 minutos, 20 minutos sem ligar para alguém, tem alguma coisa de errado. Sorria. Seja o primeiro a chegar e o último a ir embora. Pensamento de dono. Dono, comerciante, empresário, aquele bem-sucedido, ele é o primeiro a chegar e o último a ir embora. Beleza? Na Herbalife é a mesma coisa. Muitas coisas a gente tem que trazer do mundo tradicional. Eu sempre falo, eu já vim assim um pouco pronto para o negócio, no quesito disciplina. Porque, poxa, eu tinha que comandar 60 funcionários, eu tinha que abrir 3 oficinas, uma era 24 horas. Então, aquela mesma disciplina eu tive que trazer para o negócio Herbalife. E disciplina é tudo. E a gente é que tem que puxar a corda. Aí a gente tem que entrar em ação, tem que trazer a turma, sabe? Às vezes tem que dar um empurrão em um, empurrão no outro. E aí a gente tem muitas ações todo sábado a gente faz uma ação com roadshow. Um distribuidor sem uma pasta de apresentação, sem um roadshow, é igual um mecânico sem um alicate, sem uma chave de fenda, sem uma chave Phillips, sem uma ferramenta de trabalho. Gente, esse roadshow aqui é a coisa mais incrível que existe. Eran, vocês estão trabalhando com esse roadshow? Sim ou não? Sim, Ô, sim, gente, sim, sim. Trabalhamos sabe sim. qual, sabe qual que é o poder desse roadshow? Vou falar para vocês porque eu estou na prática. Quando eu vou para a rua, desço no meu EVS e vou fazer convite, sem roadshow é uma coisa. Você
tem que trabalhar muito a sua mente. Você tem que ser mais... Não pode ter timidez, não pode ter vergonha, você tem que ser proativo, você tem que ser o cara, beleza? Quando você vai fazer só convite. Uma pessoa nova que está começando nesse negócio, que nunca fez isso na vida, e ele vai ter que ir para a rua para fazer um trabalho assim tete a tete, ele tem que ter esse desenvolvimento. Quando você tem um road show e você faz algumas ações, você sai de cena. A pessoa chega até você pelo que você está ali oferecendo. Então, é a coisa mais incrível. Está lá no nosso subconsciente. A gente se sente mais forte quando a gente está do lado de um roadshow e tem algo para oferecer. Tem uma cortesia, tem uma degustação. Aquela certa timidez para quem tem, vocês não têm noção. O cara mais tímido do lado de um roadshow, ele faz o negócio acontecer. Eu já peguei distribuidor, supervisor meu, que, sabe, extremamente introvertido. Mas quando eu trago ele, ponho ele na rua para fazer essas ações, ele se solta. Então, isso daí é muito poderoso quando você faz essas blitz hype na praça, na rua, no clube, na academia. Isso aqui é dentro de uma academia top no bairro com um supervisor novo. É algo assim incrível. E você está fazendo e mostrando, ao mesmo tempo você está ensinando, né? Outra coisa que a gente está fazendo de montão, Noite da Beleza. A gente voltou a fazer o plano total, Eran. Vou te mostrar uns números aqui. Tem poucos dias, mas eu já estou vendo lá na frente o que, que vai acontecer. É impressionante. Ó, essa aqui é minha filha. Eran, o que, que você acha disso? Nós que somos fruto do plano total. Giovana, minha filha de 21 anos, estudante de medicina. A agenda dela da faculdade é difícil ter assim 2, 3 horas vagas. Então é o dia inteiro. Às vezes vai 7 da manhã para a faculdade e às vezes sai 7 horas à noite. Às vezes tem uma brecha de manhã, uma tarde. E aí, há um mês atrás, eu assentei com ela e falei, filha, eu sei que você adora Herbalife, seu sangue já é verde, mas a única maneira que eu vejo de você fazer Herbalife de forma profissional e lucrativa, que vai prosperar, é você fazer o plano total. Foi o que o papai fez e virou presidente. Em 2 anos e 10 meses, de Guedes a presidente. E aí eu peguei ela e expliquei por meia hora o que era oferecer uma hidratação. Estou dando um exemplo aqui, tá, gente? Oferecer hidratação, pode oferecer autoavaliação, você pode encaixar no plano que você está fazendo, no seu fluxo. Estou dando o exemplo da minha filha, para vocês entenderem o poder. Sentei com ela meia hora, ela começou a fazer. Pai, mas para quem que eu vou oferecer? Para a mãe de uma amiga ou para uma tia de uma amiga. E aí começou a tia Cris, aqui o primeiro nome, Cristina. E aí eu falei, você vai fazer assim, assim, assado. Meia hora de explicação, Eran. Olha o que aconteceu. Primeira visita, venda, 350 mais 10 indicações. Ô filha, se você vender e não pegar indicação, bomba. Se você não vender e pegar indicação, parabéns. Papai vai ficar feliz, porque você vai vender muito daí para frente. Você vai navegar numa linha boa. Se você vender e pegar indicação, melhor ainda. Segunda visita, venda mais 10 indicações. Terceira visita, 890 com 50 indicações. E aí vai. Vai aqui, ó. Ela fez 12 visitas, está faltando a 12ª. Ô, gente, presta atenção, pasmem. 12 visitas, 14, 15 clientes. Sabe aquela brincadeira que a gente faz? Ah, o meu plano ele é muito forte. Eu faço 10 visitas e faço 12 clientes. Como assim? É porque às vezes você entra numa casa e não, você vai atrás de uma pessoa, mas às vezes tem o pai, a esposa, o marido, e em vez de fazer 100%, você faz 120%. Então, impressionante o que está acontecendo. Isso aqui só tem de 30 a 40 dias para cá, aí teve 2 semanas de prova. Em resumo, uma pessoa, uma menina de 21 anos de idade, que nunca entrou num treinamento, nunca entrou numa sala para entender, foram 30 minutos de conversa, ela vendeu R$ 5.374 e tem 101 indicações.
para trabalhar a partir de hoje, dessa semana agora, que até semana passada estava em prova. Será que é interessante? E nessa brincadeira saiu nutrição interna, saiu gente interessada no negócio, porque a gente fala tudo, por isso chama total. Então isso é muito poderoso, a gente não pode tapar os olhos para isso. Quando no meio do caminho aqui, eu liguei para o diretor da companhia, falei, Igor, esses produtos não podem sair mais do Brasil. Eles não devem sair, eles não podem sair, porque nós vamos fazer presidente ainda dando início, o start através disso daí. E aí, aqui que está a fortuna, são as indicações. O Luan falou demais ontem no STS aqui. Coisa mais importante é a gente trabalhar as indicações. E, gente, não tem segredo. É quando você tem um fluxo e faz os números acontecerem. Então, olha aí, o que o nosso amigo Bill Gates fala? Eu apresentei meu plano para 1.200 pessoas. 900 disseram não e 300 me escutaram. Desses 300, somente 85 disseram alguma coisa. Ah, que legal, né? Mas só 35 me levaram a sério. E desses 35, somente 11 me transformaram num bilionário. Olha aí a mensagem do Bill Gates. E a Herbalife não vai fugir muito disso. Para chegar nos mais altos patamares, a gente tem que fazer a lei dos números acontecer. Não tem jeito. Ontem eu comentei com o Noam aqui, até o meu nível de GET, foi em apenas 5 meses, e fiquei 6 anos e meio agarrado, eu tinha recrutado 335 primeiras linhas. 335 primeiras linhas. Só que eu não tinha um plano, eu não tinha um fluxo, eu trazia um monte de gente, eu fazia média de volume de 5 a 8, 5 a 10 mil pontos todo mês, qualificava para tudo, mas não tinha duplicação. Aí foi quando eu entendi o que era fazer 2 apresentações por dia, o que era mostrar tudo que a gente tem de benefício, o que era pegar indicações e dar continuidade ali todo santo dia. Todo santo dia. Faça chuva ou faça sol, né? Então, um fluxo é o direcionamento de onde que a gente tem que fazer o passo a passo, dia após dia. Olha o que o Stephen Covey fala. A tecnologia reinventará os negócios, mas as relações humanas seguirá sempre sendo a chave do sucesso. Não tem jeito. A mídia social está aí, a tecnologia está aí, mas o aperto de mão, sabe, o abraço, o tete a teto, o olho no olho, é que faz a diferença, gente. A gente nunca pode esquecer essa essência, esse básico aí. Olha que interessante essa foto. Faça o básico bem feito e diferente sem outras coisas. O mundo evoluiu, não é verdade? Mas o básico sempre vai funcionar. Olha que interessante. Qual que é a caneta que mais funciona no planeta? Ou pelo menos no Brasil? Está aqui a BIC. 1955, olha como é que ela era. 2015, 2025, é a mesma. Eu lembro que eu estava uma vez VIP num evento, tirei minha Montblanc e comecei a dar um autógrafo para um monte de gente e no meio do caminho a tinta falhou. Eu olhei para a Montblanc, botei no terno de novo e peguei uma BIC emprestada. E aí a coisa continuou. Então estou falando isso porque na hora que você encontra o seu fluxo, o que tem que fazer, o que o seu líder prega, é só fazer. Para de olhar para os lados, para de olhar para a grama do vizinho e segue fazendo o fluxo e os números acontecerem, né? Então, o que a gente tem? A gente tem um monte de metodologia e ferramenta, gente. Você tem que seguir o que o seu líder está falando e fazer os números acontecerem. Então, todo mundo tem que trabalhar a sua lista quente. A lista quente não acabou. Você já encontrou o seu presidente na sua lista quente? Aquela pessoa que vai fazer o negócio para valer? Eu tenho 29 anos e meio de companhia. Eu não trabalhei minha lista quente toda. Vocês acreditam? Tem gente que eu encontro, às vezes, num shopping, na rua, e aí eu vejo o cara,
Última vez que eu vi ele foi 20, 30 anos atrás, eu falo, nossa, não falei com ele de Herbalife até hoje. Eu acho que ele nem sabe que eu estou na Herbalife há 29 anos e sou presidente. Então, a lista quente é o maior patrimônio que uma pessoa tem. Maior patrimônio. Então, lista quente é o início de todo mundo. Usar o produto, vestir, falar, isso aqui é básico. Plano Mark Hills, né? Então, se eu usar o produto, vestir a marca e falar com as pessoas, isso está no cotidiano. Uma festa shake, todo mundo tem que saber fazer uma festa shake nos primeiros 30, 60 dias de companhia. Você já sabe? Você já está ensinando para os seus novos? Festa shake tem que ser uma por semana, pelo menos. Se tem gente nova, tem motivo para fazer uma festa shake toda semana. Fit Camp, apresentação 1 a 1, desafios, avaliação de bioimpedância mais T90. Você vendeu os 90 dias. Então, a gente tem muitas metodologias. Só que eu vou dizer uma coisa para vocês. As pessoas, elas entendem, sabem que tem muita ferramenta, tem o método, tem um fluxo. Mas a coisa mais importante que eu vejo é o controle e a mentoria. Eu até virar presidente da Herbalife, eu conversava de 3 a 5 vezes por semana com o meu patrocinador. A gente sentava no mínimo 2, 3 vezes por semana e desenhava os números no papel. Já tinha planilha, já tinha quantas apresentações você está fazendo, já tinha, e aí, qual que é o interessado? Dessas bolinhas, quem que está querendo fazer o negócio? Vamos trabalhar ele, vamos fazer ABC. Trabalho em time. Então, o que eu vejo é que quando você tem um fluxo e tem as ferramentas que você usa, é importante você transportar para um resumo, para uma planilha, para você até pedir mentoria para o seu líder. Porque isso é o que a gente fez lá atrás e continua fazendo até hoje. Quando a pessoa tem os números no papel, a gente deixa a emoção de lado e vamos analisar friamente os números. E os números não mentem, eles falam tudo, sabe? Então, quando o meu downline me manda uma planilha do que ele está fazendo diariamente e aqui está um resumo semanal, eu já consigo, à distância, chegar para ele e falar aonde que ele tem que ajustar, aonde que ele tem que corrigir. Se ele tem uma dificuldade em determinada área, eu vou ter que ir até ele, dar a mão para ele, se é próximo, e ajudar ele na prática, no dia a dia, que eu tenho que dar a solução para ele. Então, quando a gente tem uma planilha e tem os números já falam tudo. Para nós que somos veteranos, temos muita experiência, já tem um tempo de casa, a gente já sabe aonde que a pessoa tem que melhorar, aonde que tem que ajustar, e aí fica fácil. É como montar um quebra-cabeça, para quem já sabe como monta o quebra-cabeça, né? Então, olha que interessante. O que que nós fazemos na Herbalife? Eu vou retribuir o Noam aqui. Ele falou a mesma coisa ontem no nosso sistema aqui, no STS. Santa de Número casa 1, não faz milagre. ô Eran, ontem ele falou o plano presidente aqui, na íntegra, do jeito que tem que ser, e eu olhava para a sala, tinha cento e tantos supervisores, na hora do workshop, né? E todo mundo com os olhos assim, abertos, né? Parecia um ovo, né? E todo mundo anotando tudo e tirando foto e tal, e tal, e tal. E é engraçado, né? A pessoa veio de fora para falar, para mostrar o que que é o plano presidente, qual que é o passo a passo. E aí eu pensei, puxa vida, a gente tem quantos anos, né, que a gente bate nessa tecla? Então, o ponto número 1 é o consumidor modelo, é você criar resultado. Então a pergunta é, anota aí, gente, qual é a sua nota para o seu resultado com o produto? Seu resultado está atrativo? O povo que você conhece está chegando e falando, nossa, como você está bem, você melhorou, você tem que estar melhor do que toda a galera que você conhece. Essa é a questão, porque isso gera confiança. A coisa mais importante é isso. Vendemos produtos, criamos a carteira de cliente. Quantos clientes, Fred? Quantos você der conta de atender? Nunca é demais.
Eu e Ivana temos mais de 250 clientes num grupo espalhado pelo Brasil todo. E a gente tenta aumentar cada vez mais a retenção, renda acima da média. Só com a venda de produto já se ganha muito dinheiro com a Herbalife no Brasil e no mundo. נסיכה. Certo, Noah? Então, a carteira de cliente é a base de tudo. Quando um empresário vai vender uma empresa, não é o equipamento que está lá, a benfeitoria, é a carteira de cliente. Quanto que é o seu faturamento da sua empresa? Sabia disso? No mundo empresarial é assim. Você vai comprar uma empresa, uma oficina mecânica. Lá vai ter vários equipamentos, vai ter um monte de coisa que depois de tirado da loja não vale muita coisa. A coisa mais valiosa numa empresa chama-se faturamento, carteira de cliente. O nosso negócio não é diferente. Qual o tamanho da sua carteira de cliente? É o oxigênio do negócio. Terceiro ponto, recrutamos pessoas que também vendam produtos, que levem produtos para o mercado. Aqui está a duplicação. Nós temos que achar os cinco que vão fazer esse trabalho seriamente, como você que está me escutando, porque você quer virar presidente também. Então vamos encontrar os cinco. De repente vai ter que buscar 100 pessoas, 50 pessoas, cada um aqui vai ter um número. Eu, particularmente, tive que trazer, até antes do plano total, eu trouxe 335 e não passei do GET. Quando veio o plano total e eu comprei a briga, por isso eu agradeço a essa galera, esses líderes, com mais 55 primeiras linhas, eu fui a presidente. E depois a 15K e depois a 20K. Então, é importante entender esse conceito. Aqui começa a ser criado a sua independência financeira. E o quarto ponto, treinamos essas pessoas, é a duplicação. Por quê? Porque quando você treina esses líderes, você estando perto ou não, eles vão fazer. Não é porque você vai estar perto, é porque ele já entendeu a missão. E isso você vai deixar um legado. É vitalício hereditário. Isso aqui me pegou demais. Eu falei, opa, minhas futuras filhas vão assumir a minha posição? Sim. E ó, o quinto ponto aqui é a coisa mais importante, é a conexão no sistema. Onde que é qual é o habitat? Ô, Eran, qual é o habitat de um médico? Aonde que o médico vive? Eu não entendi a palavra habitado. Médico eu Habitat é o entendi. ambiente de sobrevivência dele. Onde que ele vive, o médico? Como assim onde vive? Ele vive na No clínica. hospital. No No hospital. hospital, na clínica, claro. Na clínica, no hospital. É. Aonde vive um advogado? Deve ter advogado aqui na sala. Aonde que No vive um advogado? tribunal, no No escritório do tribunal. tribunal, na audiência, no escritório dele. Aonde vive um mecânico de carro? Falido. Na Não, não, oficina. não. Dentro das oficinas. Ah, Se tiver que sujar a mão, vai sujar. Aonde vive um personal trainer? Aonde? academia. Aonde vive um distribuidor Herbalife? No Em, do- espaço, claro, no em dois espaço. lugares. Na casa do cliente ou no espaço e no sistema. É. Se não for para o sistema, ele é Menos na casa dele. O menos menos que a ele casa fica na casa dele, cara. dele. Então, o sistema é a coisa mais importante. Eu já tive gente que perdeu 70 quilos e saiu da Herbalife. Por quê? Porque afastou do sistema. Eu tenho gente gordinha, fofinha, fora do peso, que está no sistema e está há 20 anos no negócio. Porque o sistema é que segura. Porque no sistema é que ele vai escutar uma, duas, cinco, 10 mil vezes até cair a ficha do que ele tem que fazer de fato para poder mudar de vida. Então, o sistema é extremamente importante, tanto quanto qualquer outro item desse. Então, tá aí. E aí, aqui do lado, olha que interessante. Querer crescer seu negócio sem apresentar o plano, né? É a mesma coisa que querer se alimentar apenas lendo o cardápio. Ô, Noan,
Tava bom aquele jantar ontem, Noah? Conta pra mim. Oh, pela foto foi incrível, eu fiquei Ainda, maravilhado. ainda bem que eu entreguei a mensagem e qualifiquei para o jantar. Tava boa aquela picanha, aquela carne. Meu Deus do céu, derretida. Imagina se a gente ficasse só lendo o cardápio naquele restaurante maravilhoso. Você não ia matar sua fome, não é Não, verdade? de jeito Então, nenhum. sistema é tudo, né? E a pergunta é, qual é o seu fluxo? Qual é o seu fluxo? Por que que a gente tem que ter um fluxo? Porque o produto tem que ir para o mercado. Porque você tem que fazer carteira de clientes, você tem que criar sua casa elite. Você tem que criar sua casa elite, vai lá 2.500, vai 5.000, vai 10.000 pontos. E o que muda dos 2.500 para os 5 ou para os 10 é o recrutamento. É quantas pessoas a mais você está recrutando mês a mês de primeira linha. Primeira linha. Ontem o Luan falou aqui, 20 apresentações, 5 distribuidores novos, um supervisor por mês. É esse o número. É aqui, o número é esse. Então tá aí, a Casa Elite tem que ser profissional nisso daqui, né? E promoções. Chegando na parte final, promoção é tema de estudo. Promoção é tão importante a gente entender as promoções, tanto quanto o departamento de produto, o departamento de vendas, o departamento de recrutamento, o departamento de desenvolvimento das pessoas, o departamento financeiro. Todo departamento de uma empresa é importante. Uma grande empresa tem vários departamentos. Se um andar errado, vai desestruturar a empresa. O presidente lá, o dono, vai falar: opa, o que está acontecendo? Então, o departamento promoções, ele é tão importante quanto o departamento de vendas. Porque, às vezes, a promoção na Herbalife vem para quê? Para fazer a gente o quê? Entrar em ação e fazer mais cliente, e fazer mais apresentações, para fazer mais cliente, fazer mais distribuidor. E assim a gente cresce um plano de carreira. Então, gente, é o que eu falo para as pessoas. Promoções é tema de estudo. E todo mundo que está aqui, se não tiver cadastrado na Herbalife, liga para lá e fala: não estou recebendo as informações da Herbalife. E quando chegar promoções do mês, tem que sentar meia hora no sofá da casa, que seja 6 horas da manhã, estude cada promoção. Porque às vezes você perde por não saber. A gente tem promoções da Hum, companhia, são várias. A gente tem promoções de grupo. hum, Ontem, ontem o Luan viu aqui muitas pessoas deixarem de ganhar uma promoção porque não sabia direito a questão. Então, quem acredita e compra a promoção, ganha. A gente tem que correr atrás. Quem promove vai ao banco, quem promove para o grupo e vira guete, vira milionário e vira presidente. Simples assim. Quem promove leva prosperidade para o próximo. Promoção na vida é tudo. Tudo, tudo, tudo. E aí vem as promoções que estão em andamento. A gente tem lá da frente para cá. Nós temos a extravagância no Panamá, que vale a pena todo mundo estar lá e levar mais um, mais dois, mais cinco, mais 10. A gente tem que ter o foco de estar no próximo final de semana de liderança, no best de vocês, quantas pessoas eu vou levar, né? A gente tem a promoção agora do Style, que são os próximos 3 meses, outubro, novembro, dezembro. Essa promoção é a promoção que vai alavancar o negócio de todo mundo. Eu virei milionário, eu virei presidente, eu virei 15K e 20K, sabe em qual período? Do final do ano para o começo do ano, por causa das promoções. Então agora é o momento de todo mundo entender a promoção do Style, que tá fácil para todo mundo, mas a gente tem que mirar no melhor prêmio, no nível 4 de preferência, porque você vai ter que atrair mais pessoas para ser cliente, para ser distribuidor. E aí você vai criar uma base de pessoas novas. Às vezes, por causa de uma maleta que você quer ganhar, você vai trazer seu futuro presidente. Olha que incrível. Por causa de um prêmio, você vai trazer o seu futuro presidente, porque nós não temos bola de cristal. Então tá aqui as promoções da companhia. Herbalife prorrogou para ter os 2 supervisores de primeira linha para ir para Recife, para Porto de Galinhas, até esse mês e o mês que vem.
Não vamos perder a oportunidade. Eu já estou qualificado para isso daqui. A gente sempre já qualifica antes do prazo, tá? Tá aqui. Nós temos o Style, nós temos show de prêmios STS, que tá bombando, que são as 20 apresentações durante o mês de outubro. Eu já devo ter feito mais de 30. Hoje é dia 20. Só hoje eu fiz 4 documentada. Desafio, gente entrando, desafio, bioimpedância, negócio. Amanhã tem mais uma meia dúzia. Gente, é brincadeira. Fazer 20 apresentações no mês inteiro é brincadeira. É mamão com açúcar. Mas é um bom início. Porque se o Brasil inteiro fizer 20 apresentações durante o mês de outubro de produto de negócio, o Brasil, a Herbalife já vai dobrar de tamanho. Então, esse show de prêmios é para todo mundo, para os supervisores acima. Balança de bioimpedância, tá valendo. Agora, o patrocinador que fizer um supervisor novo vai ganhar a balança de bioimpedância. Final de semana, extravaganza, enfim, um monte de promoção. Então, galera, o que eu tinha para dizer é tudo isso. Obrigado pela atenção, Eran. Obrigado, Noan. Espero ter contribuído aí com vocês. Fantástico. Deixa O um céu minuto. seja o limite. Uhum. Primeira coisa, simples the best, não tem outra palavra. Se vocês prestam atenção nos detalhes, então quando ele falou de promoções, ele falou da coisa que eu sempre falo. A maleta não é o mais importante, o negócio que ela leva. Ele falou, vai sair da maleta um presidente, porque Fred pensa igual a gente. Então, eu queria mais 2 pontos antes de passar para Noam. Em primeiro lugar, a gente vai encurtou ontem os 3 mitos para 9 minutos e meio. Quem está me ajudando e me pressionando a fazer as mudanças é Vanessa e Leandro. Não à toa, eu acabei de ver o resumo deles deste mês até agora. O faturamento deles, espaço, T90, hype, tudo passou de 20 mil reais. Agora eu vou falar para você, o espaço deles não é espaço de 40 acessos por dia. O espaço deles deve estar entre 12 a 15, dentro do modelo. O negócio que tem lá 4 tem 90 já. Eu vi agora no grupo, peraí, os cachorros aqui bagunçam. Vi agora no grupo que a Kátia colocou T90 de novo. O nosso grupo, se vocês perceberam, quem está mais veterano, mudou a cara dela. Antigamente era perguntas onde está, quanto custa. Hoje pessoas colocam fotos do STS no fim de semana inteiro, foi foto do STS sem parar. Tem 90 novos supervisores. Assim começa o momento. Outra coisa que eu encontrei esse mês, bem forte no espaço, eu queria compartilhar com vocês. Eu percebi que um cliente fixo da gente deixa o cheque a metade dele, toda vez que ela vem. Um cliente que de 3 anos. Aí eu comecei a falar para ela, ô Jéssica, por que você não muda para cheque menor? Não, eu quero com borda, está tudo bem, não fase. Aí, mês passado, eu descobri que ela está tomando aquela injeção de emagrecer. Aí, de repente, eu descobri que a metade do espaço está tomando essa injeção. Então, a gente começou a fazer uma explicação que está pegando forte. O negócio dessas pessoas que tomam essa injeção, eles perdem fome, eles perdem peso, mas eles quase não comem nada. Acontece que quando eles comem, eles têm que comer a coisa mais eficaz e mais saudável. Então, a gente, Herbalife, entra muito forte. Desde que a gente descobriu isso, a gente começou a falar disso forte com essas pessoas. Eles estão vindo todo dia, porque nós explicamos para eles, você come pouco por dia, é melhor comer shake. Então, hoje chegou para nós 2 pessoas da experiência, e eles tomaram o shake da experiência e falaram para nós que eles tomam essa injeção já no 3º dia na avaliação. A gente vai vender para eles T90 dias. Por quê? Porque o T90 dias, o foco dele é educação alimentar e não perda de peso. Perda de peso é consequência de mudança de hábitos. Então, essas pessoas que estão tomando essas injeções, não só que não é nossa concorrência, elas basicamente promovem nosso negócio. O negócio, como vocês vão abordar isso? Se vocês vão olhar e dizer, nossa, estão vendendo. Não, a gente vende para eles T90.
Já temos clientes de T90 que tomam esse remédio. Falo para ele, você quer? Tudo bem, eu não recomendo. Mas se você quer, ótimo. Mas eu vou te ajudar para mudar os hábitos, para você se alimentar bem, não ter carências e depois não recuperar tudo e não jogar seu dinheiro para lixo. Eu vou mandar nos próximos dias correções da pasta. Basicamente, quem imprimiu a pasta, só trocar algumas páginas, não precisa imprimir tudo de novo. E quem não imprimiu e trabalha com ela digital como eu, só vai usar o nova. Então, basicamente é isso. Fred, antes de passar para nós, super, hiper obrigado. Você é incrível, como sempre. Conta com a gente e Noam, com você. Beleza, Fred, cara, eu vou apelidar você por nome Fred Bic Dias. Ok? Pode ser, Fred? Fred Bic Dias, porque Fred é igual a caneta Bic. Ele não muda a mensagem. E isso é força, gente, porque no meio das tempestades, no meio da confusão, no meio de tudo, é fácil se perder. O mais importante, gente, é ser fiel ao seu fluxo, ao seu trabalho e não mudar. A excelência não vem de fazer 1000 coisas, é de fazer uma coisa 1000 vezes, ok? Então, Fred, a gente se conhece tantos e tantos anos, mas realmente é igual a caneta Bic. Não muda a mensagem. Isso é força, isso é fortaleza. Eu vou te falar quem mais é o Bic. Eu estava na casa do Bic, chama John Peterson. É um Bic. John Peterson, número 1 do mundo, 13 anos na época consecutiva, hoje mais de 19 anos com a Susan, né? 19 vezes primeiro do mundo, mas é simples, bem feito. Isso que faz, isso que traz. O STS foi fantástico, o STS foi incrível. Mas eu fui o VIP do Fred, eu falei, Fred, eu vou com o maior prazer, mas eu vou uma semana antes. Porque, gente, a gente não trabalha para o STS no último dia, acorda ou desperta e fala, puxa, tem STS, eu vou. Não, a gente faz e trabalha pré-eventos. Pré-eventos são HMs, festa shake, jantar de negócios, isso que abastece o STS. E, afinal das contas, todo mundo aqui está sonhando com chegar a presidente. A finalidade de tudo que Fred falou, a finalidade é que a gente está fazendo novos supervisores. E todo pré-evento como rios que desembocam no mar, que é o STS, ok? Então, eu tive com a turma de Leste, Minas, a gente teve lá em Patinga, fizemos jantar de negócio, fizemos HM, cadastramos, qualificamos, fizemos trabalho para o STS. Depois fui para Valadares e fizemos também um trabalho de cadastramento, de qualificação, de tudo, porque, gente, afinal das contas, são os pré-eventos. Tivemos no evento dos coordenadores do Brasil, quem está crescendo não é só que ele vai ao STS, ele está como sistema de pré-eventos, que seria HOM semanal, que seria eventos presenciais. Nada muda evento presencial. Não só online. Online, gente, quem entra, entrou. Quem entra muitas vezes está com a câmera desligada, fazendo outras coisas, está só marcando o território. Mas quem está com a câmera ligada é outra coisa. Então, câmera ligada é presencial, ok? É muito importante você conectar. Nós temos o STS de São Paulo com Fábio Fugiaro agora dia 26, e essa semana, hoje segunda, terça, quarta, quinta, sexta, foco, Londrina 25, Londrina 25. Londrina 25 com Meran. Gente, está na casa, como diz o Fred, está na casa das pessoas, fazer o Festa Shake. Eu fui, no sábado, eu fui para Belo Horizonte, depois de ter fazer 4 pré-eventos, e eu juntei o Magno, ok? Magno, à noite me levou, sabe aonde? Onde Judas perdeu a bota. Acho que nem
ele tão longe. Nossa Senhora, foi um lugar tão simples, tão simples. Escuta isso, a mulher, ok? A mulher construiu sua casa plantando e vendendo alface, ok? Para você ter noção. Simples. Eu falei para ela, imagina que se você construiu uma casa plantando e vendendo alface, imagina se você vai construir o quê? Plantando e vendendo Herbalife. Inacreditável. Ela estava no STS e lá no Festa Shake teve 100% de aproveitamento. 5 novos clientes compraram na hora, vieram para o STS. Mas, gente, isso não iria acontecer se não tivesse o jantar não, o Festa Shake, provocado pelo consultor da Herbalife, que é você, ok? Gente, não precisa muito, precisa alguém que está disposto de chamar 15, 20 pessoas, que vai chegar a 5 a 10, fazer a apresentação, colocar produtos no colo e fazer o fechamento. E disso, dito feito. Galera, onde há movimento, há negócio. Você está em movimento? Essa é a pergunta. Você está em movimento? Não adianta esperar as coisas acontecer. Não, a gente faz, provoca as coisas acontecer. E olha, outra coisa que eu queria te falar, complementar o Fred, trabalho nosso é fazer os números. Esse é o nosso trabalho. A gente não sabe quem vai comprar, quem vai cadastrar. Isso não é nosso trabalho. Nosso trabalho é fazer os números. Faça os números de lá sem clientes, tem supervisor, tem tudo. Se você trabalha, tudo funciona. Então, resumindo, qual que é o seu fluxo? O Fred falou, foco no pré-eventos e o STS, esse fim de semana. Galera, esse mês é explosivo, não tem noção. Gente aqui, tem pessoas aqui na sala que já fizeram seu quarto supervisor esse mês, 4 supervisores, ainda qualificando o quinto, ok? Incrível. O momento está criado, o momento está fora de controle. Estou vendo, eles inclusive me mandaram agora fotos, né? Mais um cadastro. Incrível, gente. Incrível. O negócio está voando. Agora, gente, para quem está voando? Para quem está plantando. Outra coisa, não espera esse ano resultados mirabolantes. É ano de plantar, de plantar, de plantar, ok? Mas a colheita vem com força. Daqui a um ano, você vai se arrepender de não ter começado hoje. Ok? Segunda-feira hoje. Esse mês de outubro está explodindo, graças a Deus. E realmente é hora de acelerar, fazer a coisa acontecer. Fred, amigo, muito, muito, muito obrigado pelo seu tempo, dedicação e esforço. A gente está juntos para infinito e além. Boa final da tarde para todo mundo. Regaça as mangas, vai atrás dos seus sonhos, vive seu melhor dias. Abraço e tchau, tchau. Obrigado. Valeu, Tchau, galera. obrigada. Obrigado. Obrigado a todos.